Especialistas da Clínica da Memória do Mãe de Deus Center explicam os fatores de prevenção da depressão e das demências e os tratamentos atuais. O assunto, telespectador, é de muita importância, visto que as pessoas vivem cada vez mais e problemas cognitivos se acentuam na velhice. Estivemos na Clínica da Memória. Estamos na Clínica da Memória, aqui no Mãe de Deus Center, sua saúde num só lugar. A Clínica da Memória, ela fica na Torre B, no 11º andar, na sala 1106. Nós estamos sendo recebidos pela doutora Ana Luísa Camozato de Pádua, que é psiquiatra, e pela doutora Letícia Foster, que é neuropsicóloga. Nosso tema: o brasileiro vive cada vez mais. E muitos casos, a partir de uma certa idade, evoluem para estados de demência. As pessoas começam a ter problema de memória sério, Alzheimer, etc, etc. Doutora Ana Luísa Camozato, o que são as demências? As demências são quadros de prejuízo cognitivo adquirido, ou seja, eu funcionava de uma certa maneira e, a partir de uma determinada idade, eu passo a ter prejuízo na memória, na atenção, na orientação, no juízo crítico, na capacidade de planejar as minhas atividades. E esses prejuízos eles acabam interferindo na vida do sujeito. Então, eu era capaz de falar aqui contigo, fazer as minhas atividades e passo a ter prejuízo. Primeiro nas tarefas mais complexas e depois nas tarefas mais simples. Esses quadros diferem de retardo mental, que o prejuízo cognitivo, eu não chego a adquirir a inteligência. Aqui eu tive um desempenho e passo a perdê-los a partir de uma determinada idade. A gente pode saber disso conversando com o paciente e também através de testes psicológicos ou neuropsicológicos, que até a doutora Letícia pode explicar melhor para vocês. Os testes são muito complexos ou objetivamente já se consegue uma indicação de que a pessoa está com déficit cognitivo? Mais perto aqui, doutora. Os testes são simples, né? Eles exigem assim, papel e lápis, né? E na maioria, na verdade, eles são testes que exigem mais atenção e seguir instruções, perdão. E nós conseguimos detectar ali déficits ou não. A pessoa pode ter prejuízo objetivo, que aí é testado, né, num teste de memória, de atenção ou de linguagem, porque vários aspectos podem estar comprometidos e a gente pode ter um aspecto só comprometido, né? E é isso que o teste ou a avaliação neuropsicológica nos dá essa medida objetiva do funcionamento do paciente. Uma coisa é a queixa, né? Outra coisa é o paciente sentir que não está funcionando bem, os familiares, outra coisa é a gente poder detectar isso com dados concretos, objetivos, que seriam os resultados dos testes. Doutora Ana Luísa, quais são os fatores que podem desencadear esses quadros de demência? Bom, as causas de demência são variadas. A causa mais frequente é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, há uma degeneração neuronal, cujo principal fator de risco é a idade. Por isso, tu comentaste que a população idosa, de fato, tem mais chance de vir a ter Alzheimer, porque o maior fator de risco para ter essa doença é a idade. Quanto mais nós vivermos, mais chance nós temos de ter essa doença. Não quer dizer 100%, mas aumenta progressivamente com a idade. Por exemplo, um indivíduo com 65 anos tem uma chance de 5 a 10%. Com 85, essa chance sobe para 20, 25%. Outras causas muito comuns são doença vascular, e também com a idade aumenta a chance de hipertensão, diabetes, dislipidemia, que pode fazer com que o indivíduo tenha doença vascular cerebral. Tem a AVCs, acidente vascular cerebral, que pode ser uma outra causa de demência. E tem outras doenças neurodegenerativas mais raras, mas que também contribuem para uma fração menor da etiologia da demência. As pessoas com demência tendem a quadros depressivos, doutora? Esse é um aspecto bem interessante. Na verdade, assim, alguns pacientes com demência apresentam depressão como um pródromo, como uma manifestação inicial. Antes mesmo de aparecer o prejuízo cognitivo, pode apresentar um quadro depressivo. Em alguns outros pacientes com demência, o sintoma comportamental mais comum é a apatia. É uma dificuldade de tomar iniciativa, que pode ser um sintoma depressivo, mas às vezes até a própria manifestação da própria demência. Então, a gente tem depressão antecedendo a demência,
a gente tem depressão como sintoma na demência, e tem alguns sintomas, tipo apatia, que não é depressão, na verdade, é um sintoma comportamental da própria demência. Uma coisa, doutora, vamos falar agora no contrário. E as pessoas que têm quadros de depressão ao longo da vida, tenderão à demência? Pois é, esse também é assim. O risco parece ser maior naquelas pessoas que fazem depressão de início tardio, após os 60 anos. Mas também tem outros estudos mostrando que pessoas que têm depressão ao longo da vida, episódios depressivos recorrentes, também têm maior risco. Mas, de novo, o maior risco para ter demência é a idade. Assim, muito mais do que depressão. É coisa de velho. A depressão é considerada o mal dos tempos. Ela pode gerar perda de neurônios? Estamos falando aqui de depressão, não de demência, certo? Aí pegando também indivíduos adultos jovens, certo? Há alguns estudos mostrando que episódios depressivos recorrentes podem causar uma perda neuronal. Mas, de novo, essa relação, assim, quem tem depressão vai ter demência, não é assim. Quem tem depressão pode ter depressão e ter algum prejuízo decorrente da sua depressão. A demência, a etiologia ainda não é clara. Nessas neurodegenerativas, ainda o fator mais comum é a idade. Então, enfim, não obrigatoriamente a pessoa teve depressão antes para ter demência, especialmente devido à doença de Alzheimer. Quais os fatores da prevenção da depressão e da demência? Bom, na verdade, são fatores de saúde em geral, certo? Está provado algumas coisas. Por exemplo, exercício físico. O exercício físico faz bem para o coração e faz bem para o cérebro. Tem vários estudos mostrando que quanto mais cedo se faz exercício físico, ou mesmo depois da meia-idade, ou mesmo para idosos, tem um benefício excelente para a cognição. Exercício físico aeróbico de uma intensidade razoável, não é só subir e descer a escada de vez em quando. Assim, 2 a 3 vezes por semana, pelo menos 20 minutos assim, de exercício aeróbico. Outras questões de prevenção são hábitos de vida saudável, alimentação saudável, que não tenha questões, enfim, relacionadas à hipertensão, a colesterol alto, enfim, muito sal na dieta. Estímulo cognitivo. Não precisa fazer palavra cruzada depois dos 60 ou depois dos 70. A ideia é estímulo cognitivo ao longo da vida. Tem estudos mostrando que quanto mais se exercita seu cérebro ao longo da vida, menor é a chance de ter demência, ou pelo menos retarda o aparecimento. Quer falar um pouquinho de estímulo cognitivo? Eu tenho uma amiga que é psicóloga, sua colega, que a mãezinha está com quase 90 anos. E a mãezinha descobriu há 5 anos o Facebook. E ela hoje passa 18 horas por dia no Facebook e está com uma capacidade intelectual extremamente preservada. E ela atribui, em parte, isso a essa ligação dela com o Facebook. Isso pode ser um fato? Claro, a estimulação cognitiva ocorre sempre que a gente se expõe a algo novo. Então, eu estou me estimulando cada vez que eu resolver. Pode ser alguma coisa que eu faça todos os dias, mas se eu resolver, eu vou do trabalho até a minha casa, sempre pelo mesmo caminho. No momento que eu pego um caminho diferente, o meu cérebro diz, opa, tem uma coisa aí que não é o de sempre. Então, eu saio do automático. E esse sair do automático é uma das formas não sistemáticas, digamos assim, de estimular o cérebro. A gente tem programas de estimulação cerebral, né, onde a gente tem cursos que se faz para isso, né, e, sem dúvida alguma, participar, ter grupos sociais, sejam eles virtuais ou não, né, de preferência não virtuais, porque aí existe uma interação mais rica com as pessoas. Eu também tenho que trabalhar minha memória para lembrar o nome das pessoas com quem eu estou interagindo, a história delas, a minha história. Então, isso tem um efeito positivo enorme. O convívio social também é um fator que faz diferença na vida dessas pessoas, do ponto de vista cognitivo também, né, emocional, sem dúvida, mas isso de continuar se expondo a novidades, viajando, conhecendo pessoas, lendo. A leitura é algo muito completo do ponto de vista da estimulação do cérebro. Isso tudo certamente mantém esse cérebro mais ativo. Uma outra questão acerca de convívio social, a gente tem um estudo aqui feito na área de abrangência do Hospital de Clínicas ali, mostrando que um dos fatores também que foi associado à proteção para a demência foi ter convívio, ausência de solidão. Ter um confidente ajudou a proteger para ter demência, no sentido, quanto mais as pessoas diziam que tinham confidentes, ou seja, tinham pessoas com quem elas tinham ligação estável, com quem elas conversavam, elas tiveram menos chance de ter demência. Gente,
você que nos prestigia com sua audiência, toda a região metropolitana, pelo canal 11 da NET. A Clínica da Memória fica aqui no Mãe de Deus Center, Soledade com Carlos Gomes, na Torre B, no 11º andar, sala 1106, telefone, está tudo na tela. Eu vou concluir com as doutoras fazendo uma pergunta muito simples e objetiva. Vocês atendem em diversos convênios aqui, Unimed, enfim. O familiar começa a perceber que o seu ente querido, a esposa percebendo o marido percebendo a esposa, filho percebendo o pai ou mãe com déficits cognitivos. A possibilidade de haver uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas é efetiva ou é uma seta da morte? A qualidade de vida melhora. Okay? Infelizmente, com muitas outras doenças na medicina, que nós não temos cura ainda. Enfim, elas são progressivas, infelizmente. Mas certamente melhora a qualidade de vida e cada vez mais a detecção precoce ajuda, certo? Porque aí se pode trabalhar justamente nessa estimulação cognitiva, nessa orientação aos familiares, em poder tirar da pessoa o melhor que ela pode dar enquanto ela está podendo ter aquela habilidade preservada. E poder orientar os familiares também de que eles possam conviver com o seu querido ali, né, da forma melhor possível. Como é trabalhar com essas pessoas? É muito rico. A gente tem pessoas de diversas faixas etárias, por mais que a gente fale em demência e pense, né, no Alzheimer, e pense em pessoas muito idosas, a gente tem pessoas numa faixa etária mais jovem, que nos surpreende, né? A partir de 50 anos, a gente tem pessoas que podem apresentar sintomas já da doença e com backgrounds, com históricos muito diversificados. Então, é muito rico, a gente aprende muito, né, com os idosos, sem dúvida alguma, porque tem muito conhecimento já da vida, mas também por essas diferenças de diferentes áreas de pessoas que todas podem ser acometidas, né? Não existe um público específico. Então, a gente aprende muito com eles. Direto aqui da Clínica da Memória, do Mãe de Deus Center, com essas profissionais de alto gabarito, de grande conhecimento, que atuam aí para minorar os problemas das pessoas com déficit cognitivo, enfim. São coisas da vida, temos que tratar para poder ter uma qualidade de vida até o fim dos últimos dias, com pelo menos uma maior tranquilidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por ter nos recebido. Cumprimentar a doutora Ana Luísa e a doutora Letícia Foster pela alegria e pela orientação que nos deram. Muito obrigado. Obrigada. Eu sugiro só que talvez acessem o nosso site, que é o www.clinicadamemoria.com.br, que ali tem coisas bem interessantes, materiais para serem lidos, artigos nossos de publicação, e também um curso que a gente vai agora iniciar a primeira edição dele para cuidadores, orientação para cuidadores de pacientes com Alzheimer, né? Olha aí, ó, curso para cuidadores. Muito se lê que o cuidador do paciente com Alzheimer é uma pessoa que precisa de cuidados especiais. Está aí, vai ter o curso. O endereço do portal da Clínica da Memória está na tela agora. Acesse, se informe e venha participar. Quem sabe, puxa, é uma oportunidade de você adquirir aí mais possibilidade de compreensão e de suportar esses momentos difíceis, onde a gente acompanha familiares aí com esses problemas que são inerentes à vida. Direto aqui da Clínica da Memória do Mãe de Deus Center para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Lembrando, você pode acessar o site da Clínica da Memória, vão realizar agora um curso para cuidadores de pacientes com Alzheimer. São pessoas que precisam de atenção, de cuidados especiais. O convívio com o portador de Alzheimer é muito complexo.